Gente, olha só que coisa maravilhosa. O Senhor, Ele tem uma especialidade para usar os improváveis para demonstrar o seu amor. Tem uma história na Bíblia muito interessante que fala sobre um homem que nem tem nome o cara, só para você ter uma ideia. Está lá em 1 Samuel, capítulo de número 30, e eu quero passar para vocês o contexto desse texto, só para que você tenha uma noção, e eu fico muito feliz quando eu encontro esses personagens na Bíblia. Amanhã provavelmente vou ter mais uma experiência maravilhosa nas minhas jornadas de leitura bíblica, estarei completando mais uma leitura bíblica, e estou muito feliz assim com o que Deus tem mostrado para mim, através dessas leituras. E olha que preciosidade eu encontrei em 1 Samuel, capítulo de número 30, e deixa a sua Bíblia, o seu app aberto aí, por conta de eu passar o contexto e especificamente mostrar um personagem aqui desse capítulo, tá bom? Tem muitos personagens aqui. Davi estava recebendo um grande livramento, de não precisar lutar contra o povo que dali a alguns dias ele iria reinar, que era o povo de Israel. Ao ser perseguido por Saul, ele precisou fugir das terras de Israel e foi ser uma espécie de mercenário para um rei filisteu. Só que o livramento de Deus fez com que Davi pudesse voltar para Israel em paz, sem precisar lutar contra Israel. Davi estava feliz, imagino eu, voltando com os seus soldados para a cidade em que ele havia deixado todas as famílias, a sua família e a família dos seus soldados. Só que quando ele chegou em Ziclag, a cidade onde morava as suas famílias, a família de todo o seu exército, a cidade havia sido invadida, saqueada, queimada e todo mundo havia sido sequestrado. Houve um grande desespero por conta daquela ação maligna do inimigo, que sempre tem esse alvo. Eu gostaria que você que está aqui na igreja saiba disso. A sua casa, o seu lar, é um potencial alvo do inimigo. Ele sabe que lá que tudo acontece. Você sai para vencer de dentro da sua casa, mas de dentro da sua casa você também pode sair para perder. Mas a casa é o lugar onde Deus ordena a sua bênção. Por isso é que aparece várias vezes famílias sendo alvos do inimigo na palavra de Deus. E aqui todas as famílias, quando Davi chega àquele desespero, Davi reúne os seus homens para ir apenas se vingar dos amalequitas, porque eles tinham por certo, naquela época ninguém poupava ninguém, irmãos. Uma invasão daquela era por certo que todas as mulheres, todos os jovens, todas as crianças, todos aqueles que ficaram naquela cidade sem a proteção do exército de Davi, com certeza haviam morrido. Mas Deus não permitiu isso. Davi então junta com seus 600 homens e vai em busca da vingança contra aqueles amalequitas. O Senhor tinha poupado, não permitiu, aquele saque, aquela invasão, teve alguns limites. Os amalequitas apenas fizeram uma espécie de, sequestraram as famílias, mas não as assassinaram. Destruíram os bens materiais, mas as vidas ficaram vivas. Quando você pensa nisso, saiba que a preciosidade da sua vida é enorme. Enquanto você estiver vivo, não se desespere por conta das suas perdas materiais. A crença em Deus faz de você um alvo de uma frase que tem na Bíblia: mais Deus tem para te dar do que Satanás para te tirar. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. Pois bem, irmãos, lá estava Davi em busca da sua vingança.
Mas no caminho, agora eu quero chamar a atenção de vocês, no versículo de número 11 de 1 Samuel capítulo 30. A Bíblia diz assim, ó: ele estava com seu exército indo em busca ao encalço dos amalequitas, os invasores. No versículo de número 11 tem esse fato aqui, ó: encontraram um egípcio no campo, e o trouxeram a Davi, deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figo prensado, e 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias, quantos? 3 dias. Mais uma vez? 3 dias. Só até aí, tá? Porque a gente não pode falar mais nada do que isso. Só 3 dias mesmo. Tá lembrando, né? Tá lembrando. Tem uma ex-princesa aqui que foi ministrada lá em Pimenta Bueno, Luana, obrigado. Fica em pé aí, Luana, para a igreja te conhecer, porque você vai ser daqui mesmo. Gente, essa é a Luana, uma princesa que foi ministrada lá em Pimenta Bueno, e ela sabe do que eu estou falando aqui, né, Luana? 3 dias. Vamos aplaudir ao Senhor pela presença da Luana aqui conosco. Gente, olha só, e veja todos vocês, eles falaram assim, ó: pois tinham ficado ali 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Isso não parece que foi a realidade de vocês não, né? Sem comer e sem beber. Parece que não. Parece que não. Sem comer e sem beber. Olha só, gente, que coisa tremenda esse texto nos traz. Davi lhe perguntou: a quem você pertence? De onde vem? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente. Há 3 dias. Nós atacamos a Neguebe dos Queretitas, os territórios pertencentes a Judá, e o Neguebe de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziclag. Davi falou: ah, é esse cara aqui. Davi perguntou assim: você pode levar-me até o bando de invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matará, nem me entregará nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram o cabelo e fugiram. Davi recuperou tudo, diga comigo, tudo. Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados, e conduziram à frente dos outros animais, dizendo: estes são os despojos de Davi. Tudo, irmãos, tudo, e até mais que eram os despojos. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é o encontro com esse homem, com esse anônimo aqui, um egípcio, um empregado de uma amalequita, que é a representação de algo que acontece quando esse mundo, esse tempo de muita ganância, esse tempo de muita raiva, esse tempo de muita violência, esse tempo em que o Espírito Santo tem tentado entrar em muitas religiões, mas não consegue por conta da ganância. Um homem anônimo é uma amostra para nós. O que aconteceu com esse indivíduo? Ele era um empregado, só que ele adoeceu, ele não estava mais à vista daqueles que necessitavam dele, ele não servia mais. Ele era um indivíduo que foi descartado. Como este mundo descarta as pessoas com muita facilidade. Só que ele estava ali para morrer, doente, largado, foi encontrado e levado até Davi. O tratamento que Davi dá para esse homem é tudo o que eu e você precisamos para recuperar as nossas forças espirituais e continuar firme. Quando a Bíblia nos chama a atenção do que aquele homem, como ele foi tratado, isso é pura Bíblia para nós, irmãos. Primeira coisa, olhe para o texto: deram-lhe água, diga comigo, água. Deram-lhe água. O que é dar essa água para esse homem, gente?
é dar o que ele mais precisava para aquele momento, mas também vai nos remeter à água da vida. Para você vencer as suas limitações, para você vencer os desafios que você tem na vida, e para você vencer a principal luta contra o seu principal inimigo, que é a morte, você precisa tomar a água da vida, e essa água da vida é Jesus. Deram água para aquele homem, deram para ele o que ele precisava. Mas continue olhando para o texto, olha que lindo, eu olhei para esse texto aqui, ele pulou da Bíblia para dentro do meu coração. Eu olhei assim, aí a Bíblia continua dizendo, deram-lhe água e um pedaço, na minha Bíblia diz que deram-lhe também pão para ele. Deram primeiramente, irmãos, deram o fundamental para ele, a água para lhe matar a sede e o pão para lhe matar a fome. Esse pão, ele é fundamental, ele vem sempre seguido. O próprio Cristo no capítulo 4 de João, que diz que ele é a água da vida, quando chega no capítulo 10 de João, ele diz que ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Deram para aquele homem o que cada um de nós aqui precisamos, todos os dias. Jesus, olha aqui para mim, príncipes, olha aqui para mim, igreja. Jesus não é uma experiência marcada num calendário, numa data em que uma determinada igreja disse que haveria de acontecer o encontro Nova Aliança, aonde você iria se encontrar com o amor de Deus ali. Não, Jesus não está marcado no calendário. Jesus é aquele que por ele mesmo fomos ensinados a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá. Quando? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Que hoje é esse? É o hoje e agora. Amanhã você vai precisar desse pão nosso. Terça-feira você vai precisar desse pão nosso. Quarta, quinta, todos os dias. O pão nosso de cada dia eu preciso para o meu hoje. Tomem muito cuidado com essas experiências. Elas precisam acontecer conosco, irmãos. Mas de Jesus, da água da vida e do pão da vida, você precisa se alimentar dele todos os dias. Agora, gente, olha mais lindo ainda, esse texto arrebentou comigo. Olha o que mais acontece aqui. Deram-lhe água, deram-lhe também comida, no caso era pão, e um pedaço de bolo de figos prensados, e 2 bolos de uva passa. Sabe o que é isso aqui? Vem a nutrição de Deus. A uva aqui vai nos reverter ao sangue de Jesus. O sangue de Jesus vai nos remeter à pessoa do Espírito Santo. Então, aquele homem foi nutrido com tudo que ele precisava. Com o pão da vida, com a água da vida e com o Espírito que o fazia caminhar. E o caminho dele havia sido mudado. Sabe por quê? Aquele homem era um homem como eu e você, como cada um de nós aqui. A gente sempre fica pensando assim, o que eu vou ganhar com isso? Ele pediu garantias. Você não vai me matar, né, Davi? Você não vai me entregar para o meu Senhor. Gente, quando nós nos entregamos, quando nós nos alimentamos com o pão da vida, nós nos transformamos assim em propriedade exclusiva de Deus, e Ele nunca mais vai nos devolver para aqueles que nos abandonaram, para aqueles que nos machucaram, para aqueles que nos feriram, para aqueles que se aproveitaram de mim, porque isso é coisa do reino das trevas. Aquele homem recebeu a garantia de Davi, de que ele não ia ser entregue de novo às mãos do seu senhor maligno, que o abandonara para ele morrer ali. Coisas desse mundo maligno, que jaz no maligno. Aquele homem então, olha só que lindo, irmãos. Aquele homem então se transforma em um instrumento na mão de Deus, para guiar Davi, para que Davi chegue até onde deveria chegar, e conquistar, e reaver, e ter restituído de novo, tudo que é fundamental para a vida de um ser humano. O que? A sua família.
aqueles soldados de Davi, o próprio Davi recuperou sua família, cada soldado recuperou a sua família, e quem Deus usou? O improvável. É aqui que eu quero chamar a atenção de todos vocês. Não há ninguém que Deus dispense. Olha aqui para mim, porque eu vou te dizer isso, é muito sério. Porque muitas vezes, irmãos, vocês estão correndo um risco gravíssimo aqui, por conta do que esta igreja provoca. E aí um alerta tanto para nós, e eu quero dar um alerta para vocês. Uma igreja performática como a Nova Aliança, pode ser um perigo para as pessoas. Porque as pessoas ficam na expectativa da performance da igreja. Gente, isso é uma festa para a gente curtir, mas o Senhor não usa só esse momento de nossas vidas. Saiba que Deus está chamando cada um de nós aqui, os anônimos, os que não aparecem nessa plataforma, os que não aparecem nas redes sociais da igreja. Esse indivíduo era um anônimo, abandonado, deixado lá. Muitas vezes você é apenas um assistente de tudo isso. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus, que a partir de hoje o Espírito Santo te incomode com a seguinte pergunta: você pode e quer fazer mais alguma coisa por Deus? Você pode e quer fazer. Se você quer e acha que não pode, deixa que Deus vai te capacitar. Este homem era improvável, este homem era um esquecido, esse homem era jogado ali. Esse homem era exatamente uma pessoa descartável. O que Deus fez com esse homem? O resgatou, deu para ele. Olha, Deus nunca vai te dar uma missão sem antes não lhe capacitar. Deu o pão da vida, deu o pão que ele precisava, deu a água que ele precisava, o pão que ele precisava e os alimentos. Depois dele tomar a água, depois dele comer o pão, ele foi para a sobremesa. Ele comeu uvas passas, ele comeu, estava energizado para ser usado pelo Senhor agora. Isso aqui tem tudo a ver com você, isso aqui tem tudo a ver. Eu quero desafiar você a realmente se colocar diante do Senhor, para você responder essa pergunta: você quer ser usado por mim, em qualquer trabalho que eu vou te separar? Só que Deus nunca nos separa para algo que Ele não vai me capacitar e fazer. Este homem se transforma no instrumento de conquista. Esse homem se transforma no instrumento de conquista. Recebe o que era preciso para ser usado. E você, cuidado conosco. Cuidado com as nossas performances. Cuidado, nós não fazemos isso para mostrar para você. Nós fazemos isso para mostrar para o Senhor. Mas a gente muitas vezes provoca uma grande multidão de assistentes. Você está sendo convocado essa noite para mudar a história do seu cotidiano, com uma disposição de se alimentar da água da vida, do pão da vida, se alimentar do Espírito Santo de Deus e ser um instrumento na mão do Senhor.